E aí, pessoal? Já passou o bonde da Bolsa? A Bolsa Brasileira está na máxima histórica. Estrangeiro comprando, mas será que ainda tem espaço? Enquanto isso, o mundo tem mandado sinais mistos. Será que esse é o momento de acelerar ou diversificar? Hoje, na mesa comigo, está o João Júlio, gestor de ações aqui da Bradesco Asset. Tudo bom, João? Tudo bem, Rafa? Tudo certo. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Sei que é difícil sair da mesa no dia a dia, mas é rapidinho, eu juro. Essa conversa promete. E eu quero começar já pela pergunta fundamental. E aí, João? Já passou o bonde da Bolsa? Ou melhor, ainda existe algum fundamento para ter otimismo para poder comprar Bolsa? Rafa, eu sigo bastante otimista ainda, tá? E tem dois principais motivos para eu acreditar nisso. Boa. O primeiro é o enfraquecimento do dólar. Mas tá bom, o que isso significa, né? Nos últimos 5, 10, 15 anos, muitos alocadores, investidores globais, bancos centrais, compraram títulos americanos, tanto ações como títulos públicos, como a Treasury, né, que é o juros americano, para compor os seus investimentos. Porém, o que a gente está vendo nos últimos 3 anos são algumas questões geopolíticas que estão fazendo com que os países tenham um pouco mais de receio de ter tantos ativos assim americanos. O que é legal dessa história é que, geralmente, quando tudo fica incerto, eles corriam para os Estados Unidos para comprar esses ativos. Exatamente. Então, essa questão geopolítica está fazendo com que os países, não que eles vão tirar necessariamente o dinheiro, mas eles podem, o dinheiro novo que eles vão colocar, né, nesse mercado, no mercado norte-americano, eles passam para outros ativos. Legal. Então, o que acontece quando a oferta é maior que a demanda? O preço cai. Então, assim, os ativos americanos que talvez não tenham um ritmo de compra tão acelerado, ele passe a cair. Então, o dólar vai enfraquecendo. Perfeito. Aí, olhando, né, a sua pergunta, como o Brasil se encaixa nisso aí, né? Se eles estão deixando de colocar o dinheiro em algum lugar, o dinheiro tem que ir para outro lugar, certo? Bom. E nesse caso, pode ir para ativos diferentes, tipo commodities e outras regiões, né? Então, um grande beneficiário dessa questão do fluxo do dinheiro, que pode ser que migre dos Estados Unidos para outras regiões, é o mercado emergente. Tá bom. E por consequência, e por coincidência, o mercado emergente, muitas vezes, são os mercados que têm muita commodity, que é justamente o que outros ativos que esses investidores globais estão diversificando a carteira. Então, assim, não é um evento... Isso vem acontecendo desde o ano passado, de forma mais clara, tá? E não é só e por ser o mercado emergente como um todo, não é só o Brasil que se beneficia, tá? Então, o Brasil, o Ibovespa, subiu ano passado 35% em reais, 50% em dólar. Só que o México, por exemplo, subiu 48%. O Chile, 60%. Entendi. A Coreia do Sul, 90%. É que a Coreia do Sul tem algo mais específico. Não foi só a gente. O fluxo está indo para outros mercados. E aí que a gente acaba se beneficiando. Outro ponto, assim, que é não só o Brasil, né? Como eu falei, outros ativos também acabam tendo fluxo. O ouro foi um ativo que se valorizou muito. E é justamente... Os bancos centrais asiáticos, etc., tem muita treasury. Eles usavam isso como lastro, né? Sim. E no momento que eles têm esse receio que eu comentei, eles migram de treasury para ouro. Então, os bancos centrais estão comprando muito ouro, faz com que as commodities subam. Outra questão geopolítica é qualquer tipo de medo de guerra. Tá bom. Então, os países também vão se estocando um pouco mais. A China nunca teve tanto estoque de petróleo. Então, esse é um pouco o panorama que a gente se insere, né? Então, esse é o primeiro motivo de eu achar que isso vai continuar. Eu acredito que esse fluxo para mercados diferentes dos Estados Unidos vai continuar. Tá bom. Então, esse é o primeiro motivo, acho que é muito relevante. Outro ponto interessante nessa questão do enfraquecimento do dólar, né? O ano passado, a gente teve mais ou menos 40 a 50 bi de reais entrando no Brasil. É bastante, só esse ano entrou mais ou menos 19 bilhões. Metade do fluxo inteiro do ano passado. Exatamente. Por isso que a gente viu uma alta bastante forte agora nesse começo do ano. Então, eu acho, como o primeiro fator que eu continuo otimista em bolsa, é essa questão do fluxo estrangeiro vindo para o mercado brasileiro. E a diversificação. Ele está buscando lá fora alocar em outros ativos, a não ser exclusivamente nos Estados Unidos, como ele sempre fez. Sim. E essa escolha por emergentes acaba esbarrando no Brasil, que aí você vai falar, mas tem oportunidade e é uma cesta.
Exatamente. Da forma que ele coloca em outros, ele também vai colocar um pouco aqui. Sim, ele pode até preferir algumas ações mais focadas a commodity. Tá bom. Isso pode acontecer. Mas acaba respingando um fluxo para todas as ações brasileiras, num sentido. Que eu me beneficiei, o México se beneficiou. Exatamente. A gente só precisa tomar certo cuidado, né, o Brasil, para não entrar em rota de colisão com algum tipo de problema geopolítico. Entendi. Porque aí esse fluxo poderia ir para outros países e não para a gente. Tá certo. Boa. O segundo ponto que eu acho muito relevante é a questão dos juros, né? Os juros é sempre o ativo mãe, né? O custo de oportunidade que o pessoal fala. E ele é um custo de oportunidade com risco muito baixo. Então, você sempre vai receber aquele pouquinho, entre aspas, de rentabilidade todo mês ali, porque a Selic está em 15%. Que aqui é um pocão agora. Exatamente. E a gente acha que o ciclo de corte de juros no Brasil deve começar em março. Pode ser que postergue um pouco mais para frente, etc. Né? A gente tem o Copom daqui a pouco. Então, as curvas de juros já precificam uma queda de 230, 240 bips, tá? E a gente fez um estudo lá na Bradesco Asset de que nos últimos 6 ciclos de corte de juros, o mercado errou em 240 bips. Ou seja, o mercado já precifica 240 bips e, na média, nos últimos 6 ciclos, o mercado errou em 240 bips. Porque foi mais do que o mercado esperava. Exatamente. Entendi. Então, a grosso modo, caso a média aconteça o que aconteceu nos últimos 6 ciclos, o corte seria de 480 bips e não 240. É claro que tudo depende de várias outras variáveis. Eu gosto de ressaltar também que o último ciclo, o juro subiu. Tá? Então, ele jogou contra essa teoria. Então, assim, a média nunca é exatamente o que vai acontecer, mas é um balizamento. Então, e tem bastante amostra. A gente não tá falando de um ciclo anterior, né? Foram pelo menos 6 ciclos, exatamente. Então, o último não deu tão certo. Só o último que não deu certo. É uma média boa. Exatamente. Então, pode ser que o dinheiro saia dos juros e vá para ativos de risco, e aí as ações brasileiras podem se beneficiar, né? Porque aí, o primeiro motivo que eu falei do enfraquecimento do dólar é quase que o mercado externo vindo para o Brasil. O segundo ponto pode ser que o mercado externo venha também, mas uma realocação interna também. O próprio brasileiro comprando. Exatamente. Mas aí eu tenho uma pergunta, que a gente já discutiu bastante isso, mas eu acho que é legal ouvir do João. Por que quando a taxa de juros cai, o investidor vai sair desse ativo que está entregando uma taxa excelente para ele e talvez vai caindo aos poucos e vai migrar esses recursos para a bolsa? No ponto de vista, o que você acha que movimenta esses portfólios? Por que o investidor faz essa movimentação? É o famoso custo de oportunidade. Então, hoje, o seu custo de oportunidade de deixar o seu dinheiro parado é 15%. Perfeito. Então, para você, se está disposto a correr outros riscos, você quer ganhar mais de 15%. Perfeito. E vamos lá. Ganhar mais de 15% não é fácil, né? Ano passado deu, mas... Ano passado deu, o fluxo estrangeiro ajudou muito, mas nos últimos 5 anos, nem todos os anos deram certo. Sim. Então, 15% é um competidor bastante forte, né? E quando os juros caem, esse custo de oportunidade fica um pouco mais atrativo. E você pode ser que tem um equilíbrio um pouco maior, você pode alocar em outros mercados. Perfeito. Mas tem mais um ponto que eu gostaria de falar. Tem o enfraquecimento do dólar, tem a questão dos juros caindo e tem o posicionamento, né? Que está um pouco envolvido com os outros temas. Os mercados emergentes dentro dos fundos globais representam mais ou menos 5% hoje. Tá bom. A média dos últimos 10 anos é quase 7%. Tá bom. Dos 10 anos. Então, você tem um fluxo ali de 5 para 7 para voltar para a média. Pode ser que a gente suba na média, né? Então, de fato, tem um fluxo grande aí para vir para mercados emergentes. E não só do mercado externo para o Brasil, como eu falei. Hoje, se pegar os fundos, né, da Ambima, por exemplo, mais ou menos 8% vai estar alocado em ações. Esse número em 2019 era 15%. Uau. Então, de fato, a gente está com um posicionamento muito leve, não só globalmente, mas também como local. Então, isso ajuda na tese de que se o fluxo vier, de fato, o pessoal está pouco alocado. E não é o pessoal vai ficar super comprada. É apenas uma exatamente. reposição. Voltar para alguma média que não é de média de 100 anos, é 2019, entendeu? Entendi. É pelo menos uma reposição dessa média. Pode ser que não aconteça alguma coisa semana que vem que a gente não sabe, né? E é justamente esse o nosso trabalho de ficar olhando diversos mercados, diversos sinais para a gente se posicionar de forma rápida, né? Mas para tudo que vocês fazem também tem uma certa proteção. Vocês nunca estão 100% exatamente. aberto. Exatamente. Mas o importante dado as variáveis que a gente tem hoje, que a gente considera no cenário, isso
que a gente tem apontado agora aqui, queda de juros, reprecificação de ativo, globalmente pouco alocado, local pouco alocado, pode ser uma tendência que esse fluxo, tanto externo quanto interno, continue evoluindo e empurrando os preços ainda para cima, que ainda estão baratos. A gente tá mais ou menos na média dos últimos 4, 5 anos em valuation, né? Tá bom. Então, de novo, os últimos 5 anos não é os melhores anos de bolsa, né? Então era onde eu queria chegar. Exatamente. Assim, tem múltiplos muito mais altos do passado. Tá bom. Se você pegar 2000, 2010, que foi o boom das commodities, os múltiplos eram maiores. E esse valuation também vai sofrer uma influência dessa queda de juros. Então, sim, ainda tem uma reprecificação adicional isso. Desse modelo. Em tese, os 240 bips que eu comentei que o mercado já precifica estariam na conta. Tá bom. Estariam. Isso é muito hipotético, tá? Mas os outros 200 que você Os outros 200, erra... não. É aí que tá a oportunidade. Aí, ó. Primeira dica. O Banco Central só tem que seguir. Exato. É a primeira dica. Boa. E pensando assim, a gente tem aí o dólar, tem o fluxo que você pautou muito bem, mas quais seriam, pensando em teses, o que tem mais clareza para vocês com relação à parte setorial? O que faz muito sentido, dado tudo que a gente está vendo lá fora, tudo que a gente está vivendo internamente, os caminhos que a gente tem daqui para frente? Sim. Tentando olhar quais empresas se beneficiam dessa queda do dólar ou da queda de juros, principalmente, tem outro fator que é, assim, tá muito em tese agora, que é a inteligência artificial, né? Sim. Esse é um tema que as empresas brasileiras listadas têm um impacto mais de produtividade do que impacto direto em receita, alguma... A gente não tem empresa que está fazendo novas linguagens de AI, que produz chips, não é isso. Aqui no Brasil, o AI ajudaria mais em produtividade. Eficiência, exatamente. Então, esse é um tema que sempre ronda as discussões. Porém, assim, o que a gente, em tese, está um pouco mais animado seriam, no Brasil, setores que poderiam estar mais impactados por juros, né, queda de juros, e a questão da commodity, dessa questão do realocação global. Tá bom. Quando a gente olha para juros, tem 2 setores que a gente gosta mais, que a gente tem um interesse maior, que é a concessão rodoviária, né? Tá, porque é um setor que tem taxas atrativas, né? Quando a gente faz as contas, nosso time de análise faz as contas, etc., tem a TIR, né? A taxa interna de retorno atrativa. E o que eu acho interessante é que esse é um setor que está tendo muito leilão. Ou seja, o governo está colocando muito leilão de rodovias, tá bom. De mobilidade urbana. Então, assim, é um setor que é mais ou menos estável, né? Porque é rodovia, não tem a não ser que o PIB tenha uma catástrofe muito grande, não é que é uma receita que cai 20%, é muito difícil. E a concessão é longa também, né? A concessão é bastante longa, e aí vou entrar na parte dos juros. Então, assim, é um setor estável, que pode ter crescimento, porque a gente está vendo para esse ano 20 concessões rodoviárias. Tá bom. Estaduais e federais. Então, assim, um potencial de quase 100 bilhões de reais de capex. Então, é uma oportunidade de crescimento também num setor estável. Economia, né? Exatamente. Tá bom. É um setor estável que pode ter oportunidade de crescimento. E como as concessões são longas, quando os juros caem, a taxa de desconto, né? A taxa de desconto que a gente diminui, o seu fluxo de caixa aumenta, né? Então, assim, é muito bom. Aqui a gente chama de duration longa. Tá bom. Então, é um setor de duration longa. Então, concessão rodoviária é um setor que a gente gosta. E saneamento também tem as características de infraestrutura, igual a concessão. E desde o último marco legal de saneamento, o setor ficou mais privatizado. Tem mais oportunidade de privatização e tem um crescimento muito grande. Hoje... E tem uma obrigatoriedade de investimento. Exatamente. Hoje, mais ou menos 60%, 65% da população tem esgoto. E a meta é chegar em 90%. Então, tem muito dinheiro para ser colocado e também tem concessões muito longas que se beneficiam da queda de juros. Então, esses 2 setores, além do AI e tal, que a gente sempre olha, no Brasil, são 2 setores que a gente olha que se beneficia da queda de juros. Tá bom. E o AI, no final das contas, é um tema praticamente global. Exatamente. E pensando nesse tema global, pensando no que vocês estão fazendo ali no dia a dia, vendo, tomando decisão, além dos impactos para a gente, o que vocês estão vendo para fora? Tem alguma oportunidade que vocês estão explorando também? A gente aqui internamente, nós somos muito a favor da diversificação, tá? Então, o global, a gente fala que é o extremo de diversificação quando você olha ações. Óbvio que você pode ir para outros ativos, cripto, etc. Tá bom. Mas quando você olha ações, global é o máximo de diversificação que você pode ter. E nesse tema, eu acho que em outros países você consegue ter uma diversificação de moedas, você acaba se beneficiando de uma alta de alguma moeda, e setores que no Brasil, como eu comentei, não são tão
desenvolvidos, como essa questão de linguagem, chips, coisa que você vai encontrar só em outros países. Então, a diversificação global, você está diversificando moedas, que acaba sendo uma proteção para o seu patrimônio, né? A gente fala que em grandes crises domésticas, a válvula de escape costuma ser o câmbio. Pode ser que não seja o dólar, mas se você tiver em outras moedas, ien, euro, sei lá, você acaba se protegendo com a diversificação de moedas via ações de outros países. E, de novo, você se beneficia de setores que você não tem aqui no Brasil. Então, a gente é muito a favor de diversificação. E na diversificação global, você tem esses ativos que você não tem aqui no Brasil. Perfeito. É bom que equilibra o portfólio. Exatamente. E até mesmo pensando para o investidor que pensa em fazer uma alocação em ações, ele não pode deixar de lado ter um pouco de exterior. Até porque, acho que na última conta que a gente fez, olhando qual o tamanho do Brasil no mundo, se eu não me engano, a gente está perto de uns 0,60%, 0,6% de todo o ativo global em ações. Então, pensa o mundo inteiro, a gente é esse tamanho. E muitas vezes a gente usa muito do nosso tempo nessa alocação. Então, vale a pena olhar um pouco para fora. Claro, tem um viés porque a gente conhece aqui. Sim, exato. A gente sabe o que está acontecendo, a gente vive. Sim. Mas a gente tem que olhar o todo porque o mundo inteiro está olhando esse todo. Até para entender esses fluxos, né? Se você não está olhando todo, você acaba perdendo por que a bolsa está subindo, etc. Então, é muito importante você estar olhando outras regiões. E até mesmo ter um pouco dessa alocação lá fora. Sim. Com dólar e sem dólar, porque você pode ter os dois lados, né? Exato. E eu acho que tem um ponto legal também que às vezes acontece alguma coisa em um setor em outro país que vai demorar 5 anos para chegar aqui, grosso modo. Então você já tem essa tendência mais clara quando você vai investir aqui. Você já está participando e quando chegar aqui você já conhece. Exatamente. Justíssimo. E tem algo que me chama muita atenção que é assim, todo mundo acha, e eu também achava, até mesmo antes de começar a trabalhar com isso, que escolher ação é sempre comprar e saber qual que é a empresa que vai subir. Fala, cara, é fácil. É só eu encontrar a empresa que vai subir, descobrir, eu vou lá e coloco todo o meu dinheiro nela e vai dar tudo certo. E a gente sabe que desde a época lá dos nossos avós, que eles diziam para diversificar, nem todos os ovos na mesma cesta e tal. Então, o que eu queria que você trouxesse um pouco da sua prática. Pensando um pouco no seu dia a dia de alocação, como é que funciona a composição de portfólio? Porque eu sei que não é só você escolher uma empresa do setor de transporte ou de concessão rodoviária ou de saneamento, escolhe uma delas. Até porque você fala, vou investir em saneamento, legal, tem 15 empresas. Vou para concessão rodoviária, tem 27. E aí você fala, ainda tem commodity, ainda tem petróleo, ainda tem... E aí? Como é que você encara isso na hora de construir um portfólio e até mesmo tentando trazer algumas dicas pro pessoal para saber como é que é o dia a dia de vocês? Interessante. A gente tem uma vantagem aqui que temos 2 times de análise bastante robustos. Então, a gente tem 9 pessoas trabalhando no time de ações, de análise de ações, que traz inputs que a gente chama de bottom-up, né? Então, o que você falou, tem 300 empresas no setor determinado, qual que eu vou achar a melhor? O time de análise tá aí para ajudar a gente a tentar a escolher a certa. Óbvio que os anos de experiência vão ajudando, etc., mas tem um time de análise de ações para ajudar nisso. E no outro lado, que é a análise top-down, a gente tem um time de macro também bastante experiência e bastante robusto. Então, isso ajuda a fazer a alocação, a bottom-up e o top-down. Assim, os juros vai cair? Putz, quais empresas se beneficiam da queda de juros? Setor X, Y, Z. O pessoal lá da macro trouxe o input de cenário, vocês vão tentar fechar isso do outro lado para ver onde combina. Vai cair os juros? Tá bom. Quais setores se beneficiam? X, Y, Z. Beleza. Do Z, quais empresas vão se dar melhor? Qual está com o micro, né, melhor? Com o operacional, melhor? Quem tem o melhor management? Aí o time de análise, a nossa experiência, ajuda nesses inputs. Mas vale falar também que existem diversos tipos de estratégia em ações, né? Tem a small cap, tem a dividendo, tem a valor, tem a long only, enfim, long bias, tem diversos. Equity hedge, long and short. Exatamente, tem vários. E cada estilo te ajuda também o seu limite de risco, quais ações você vai comprar. Se é uma empresa de dividendo, em tese são empresas que pagam dividendo, né? Então, isso também influencia e ajuda ou não na alocação. Então, assim, você tem esses inputs macro e micro das empresas e você tem a questão do mandato também. Tá bom. Da estratégia que você quer seguir. Aí na alocação você comentou, né? Tá bom. Assim como é difícil acertar a ação que vai mais subir, às vezes é difícil acertar o estilo, a estratégia de ação que vai mais subir. Por mais que você tenha os inputs macro, etc. Aí a gente aqui tem um processo de escolha que a gente, de novo, sempre privilegia a diversificação. Então a gente
tem um fundo que... uma estratégia que junta todas as outras estratégias, e as estratégias que estão indo bem no nosso processo, a gente aumenta a posição nesse fundo. Tá bom. O inverso também é verdadeiro. Quando uma estratégia vai indo mal, a gente reduz também de forma brusca. Então, é assim que a gente tenta acertar, porque não basta só acertar o estilo, estratégia ou ação que vai melhor. Tem que ter o posicionamento, a alocação, o quanto de dinheiro tem naquilo também é muito importante. Aí a gente desenvolveu esse processo de que quando melhor vai uma estratégia, mais a gente vai alocando, o inverso também é verdadeiro. E para escolher cada uma das estratégias, você tem algum método específico? Fala, poxa, vou ficar mais comprado em dividendos, vou ficar mais comprado em small caps. Tem algum modelo que vocês utilizam para isso? Hoje, assim, cada gestor tem o seu modelo mental, digamos assim, mas a gente tem um algoritmo hoje lá na área, que usa no processo de alguns clientes esse processo, de que os fundos, dependendo do nível de risco de cada fundo, etc., eu comentei, no momento que determinado fundo vai bem, esse fundo vai ganhando posição, vai aumentando a participação dele dentro desse processo. Sim. Então, o inverso é verdadeiro. Quando vai indo mal, vai perdendo participação. A gente sempre busca ter todos os fundos ao mesmo tempo, porque, de novo, é muito difícil acertar o ponto de virada. Tá bom. Só que o algoritmo ele vai fazer essa leitura de que a tendência está indo para esse lado. Ah, tá bom. Ele ajuda a Ele ajuda meio que sozinho, assim, ele dá alertas de quais estilos estão indo melhor. E vocês executam. Ele não executa sozinho. Não executa. Assim, a gente, em 90% dos casos, eu não lembro desde que eu tô aqui, algum caso que a gente fez da nossa cabeça, digamos assim. A gente executa o que o modelo, o que o algoritmo nos fala. E esse é o exemplo na prática que o Brasil está usando mais inteligência artificial. Exatamente. No final, a gente tem um modelo que tem ali ajuda na tomada de decisão. Sim, total. Cada um com as suas proporções, mas Sim. Esse é o ponto positivo. E tem uma estratégia com esse nome, não tem? Sim, é a Bioma. A Bioma. E a gente tem até um fundo com esse nome que carrega essa estratégia. Então, a estratégia no final ela vai se realocando conforme tendência, oportunidade. Isso. Cada uma das caixinhas vai acertando, aumenta mais, vai errando, diminui e vai rebalanceando. Exato. Excelente. E sabe o que eu tenho me perguntado? E agora é quase que uma consultoria, né? Mas vale para você também que está assistindo a gente. Que é, o que o investidor deveria, que tipo de pergunta o investidor deveria estar se fazendo agora, pensando no que aconteceu com a Bolsa até agora e olhando daqui para frente? E ele esqueceu de fazer, ou ele tá tão preocupado em, puxa, será que eu ainda fico aqui nos 15%? Para onde eu vou? Mas estão falando que os juros vai cair. Que pergunta que ele esqueceu de se fazer? Eu vou quase que responder essa pergunta fazendo outra pergunta. Tá bom. Tá? Então, o mundo dos 3 anos para cá, mais ou menos, essa questão geopolítica vem direcionando o fluxo, né? Como eu comentei. Então, a pergunta que eu faço é, cuidado com o que deu certo nos últimos 5, 10, 15 anos, porque pode ser que nos próximos 5, 10, 15 anos não seja exatamente aquele padrão que seja seguido. Então, instigue, é algo que eu, como gestor, sempre me instigo. Será que o que aconteceu semana passada vai acontecer essa semana? Por quê? Tá bom. Você está embasando isso em quê? Então, pode ser que o que aconteceu nos últimos 15 anos não vai acontecer de novo nos próximos 15 anos. Você tem que sempre ficar se perguntando. É isso que você falou. Em 2020, o juros chegou, 2020, 2021, o juros chegou a 2%. Sim. E todo mundo falava, o juros morreu, né? Tinha essa brincadeira. Sim, já agora, a renda fixa morreu. Hoje, tá em 15, ela não morreu. Não né? morreu e tá aí. Será que ela vai ficar em 15 para sempre? Eu acho que não, mas não sei. As coisas mudam com muita velocidade. Então, o que eu fico me perguntando, e acho que é uma pergunta que o pessoal deve fazer, o personal, a pessoa que ajuda você nos investimentos, para você mesmo será que funcionou? Vai continuar funcionando? Acho que esse é o... Confrontar o status quo. O confronto que... Porque nessas grandes mudanças que dá para se ganhar muito dinheiro. Bom. Mas é muito difícil acertar exatamente o ponto certo ali da virada. Por isso você falou que você tem todas as estratégias quando você está rebalanceando, porque exatamente. Então você não sabe qual cavalo que vai de fato. A gente tem um time grande para ajudar a gente, experiente, etc. Então isso ajuda. Então se eu puder complementar, sua pergunta será que esse cenário de 15% de juros ou juros muito elevado, a gente ainda vai enxergar para frente? Exatamente. Cabe pensar em... E assim, aqui é uma pergunta retórica, mas... Cabe pensar em diversificação? Sempre. Mas cabe pensar em diversificação? Então, acho que... E quem vai se beneficiar caso isso aconteça? Perfeito. Se os juros cair, quem se beneficia? Se os juros caem em 15, quem se beneficia? Exatamente. O que vai acontecer? Quais são os impactos na economia brasileira? Tá bom, faz muito sentido. Boa.
Mais alguma coisa? Quer complementar algum aspecto? Acho que a gente abordou bastante coisa aqui, foi bem legal. Perfeito. João, obrigado. Obrigado, Valeu Rafa. pelo papo, bem objetivo. Era exatamente o que o pessoal precisa para poder consumir um pouco mais aqui de informação. Valeu. Legal, boa. Obrigado. Obrigado, agradeço. João, ótimo papo, obrigado. E para você que está nos assistindo, a bolsa pode estar na máxima. Não significa que você perdeu o movimento. Significa que o mercado está precificando um cenário e que você precisa entender qual é o seu. Diversificar, entender temas, compreender o processo de gestão. Isso tudo te protege mais do que tentar adivinhar o próximo pico. Quer entender como tudo isso se encaixa no seu portfólio? Procure seu especialista de investimento. Nos vemos no próximo Na Mesa com a Gestão. Tchau!